Nessa aula, estudaremos algumas aplicações de integrais duplas. Especificamente, estamos interessados em determinar a massa e o centro de massa de lâminas. Por uma lâmina, entenda que uma chapa fina de um material qualquer, o importante é que sua espessura seja desprezível. Iniciamos então supondo que a nossa lâmina ocupe uma região R do plano XY, aqui representada por essa região em azul no gráfico. Nessa região, então, a gente pode fixar um ponto XY e um pequeno retângulo em torno desse ponto. Fixados esse ponto e esse retângulo, fica então determinada uma massa e uma área nesse retângulo. E essas duas grandezas podem ser usadas para determinar a densidade média desse retângulo, que é simplesmente a massa dividido pela área. E essa densidade média a gente vai usar para determinar a densidade superficial de massa da nossa lâmina. E a densidade superficial de massa, que aqui eu vou chamar simplesmente de densidade, no nosso caso vai ser uma função contínua de R2 em R, e que é identicamente nula fora da região R. E ela fica então determinada pelo limite da densidade média quando a área do pequeno retângulo tende a zero. E a gente pode repetir esse processo e obter um valor aproximado para a massa total da lâmina. Para isso, a gente divide a nossa região R em KL pequenos retângulos, que eu estou chamando aqui de RJ. Então a gente particionou a nossa região R em K retangulinhos aqui na direção X e L retangulinhos aqui na direção Y. E aí, fixando um ponto nesse retângulo RJ, a gente obtém então uma aproximação para a massa do retângulo, simplesmente multiplicando a densidade superficial de massa nesse ponto pela área do retângulo RJ. Somando então as contribuições de todas essas pequenas massas desses pequenos retângulos, a gente obtém uma aproximação para a massa total da lâmina, dada por essa dupla somatória das M e J, onde as M e J são as massas de cada um desses quadradinhos individualmente, né? Uma dessas somatórias percorre as linhas da nossa partição e a outra somatória percorre as colunas. E essa aproximação vai ser tão boa quanto maior for a quantidade de retângulos que compõem a partição da nossa região R. E a massa total, então, ela é obtida como o limite, quando a quantidade de retângulos que particiona a nossa região tende a infinito, né? E nesse limite, essas somatórias se transformam numa integral de acordo com a definição de soma de Riemann que vocês viram na aula de integral. Então, a massa da lâmina vira a integral dupla na região R da função densidade superficial de massa. E é comum se referir a essa quantidade aqui, ρ vezes o diferencial de área, né, como um elemento de massa, e é usual também representar dessa forma, m igual a integral dupla na região R de dm. Então vamos agora resolver um exemplo. Nesse exemplo, pede para determinar a massa de uma lâmina, que é delimitada por um disco de raio 2, centrado na origem, e com função de densidade dada por ρ de xy igual a x² mais y² mais 1. Essa é então a nossa região R, um disco de raio 2, centrado na origem. E como a nossa região R ela pode ser representada por um retângulo polar e a densidade ela é dada por uma soma de quadrados de x e y, esse problema fica mais simples de ser resolvido usando coordenadas polares. E é isso que a gente vai fazer. Então, transformando para coordenadas polares, a nossa região vira esse retângulo aqui, com um dos lados igual a 2, o outro lado igual a 2π, 2 aqui o raio do disco e 2π
é o ângulo que é percorrido para formar a região. Então, a nossa região R em coordenadas polares fica com essa cara, R de 0 a 2 e θ de 0 a π. Na transformação de coordenadas, o nosso x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ, e a nossa função densidade de massa agora em coordenadas polares fica com essa cara. A gente substitui o x aqui, o y, calcula esses quadrados, você vai usar uma identidade trigonométrica aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e isso resulta em r ao quadrado mais 1. Essa é então a integral que a gente precisa calcular para determinar a massa da nossa lâmina, né? A função densidade aqui é dada no problema. Então, bom, multiplicando a nossa função densidade por r, a gente tem isso, r ao cubo mais r, e a função densidade aqui nesse caso não depende de θ, então eu posso integrar em θ tranquilamente, porque não depende de θ. Isso vai dar 2π. Resta então calcular essa integral em r, que também é bem simples. R ao cubo mais r vai dar r ao quarto sobre 4, mais r ao quadrado sobre 2. E aí é só substituir os limites de integração, r igual a 0 e r igual a 2. E a gente obtém então a massa total da nossa lâmina, que é 12π unidades de massa. A gente pode agora então começar a discutir sobre centro de massa de uma lâmina, mas para isso a gente precisa da definição de momento. E a gente define então o momento de uma partícula em relação a um eixo com o produto da massa dessa partícula pela distância dela até o eixo. Então, dividindo novamente a nossa região R aqui, que representa a nossa lâmina, em pequenos retângulos R e J, a massa desse pequeno retângulo R e J, a gente viu que pode ser aproximada por ρ vezes ΔA, onde o ΔA aqui é a área desse pequeno retângulo. E, bom, se a gente fixa aqui uma posição nesse pequeno retângulo, né, a distância desse ponto que a gente fixou até o eixo x, ela é dada então pelo y e j aqui, né? E se essa então é a distância do ponto que a gente fixou no retângulo até o eixo x, então o momento desse retângulo ele é aproximado por essa quantidade, onde o que está dentro do colchetes aqui é uma aproximação para a massa do retângulo, e o y e j aqui é a distância desse ponto até o eixo x. Então isso é o momento em relação ao eixo x. E aí, se a gente somar novamente todas essas quantidades e tomar o limite quando k tende a infinito e L tende a infinito, a gente obtém o momento da lâmina em relação ao eixo x, né? Exatamente como a gente fez anteriormente. E de maneira análoga para o eixo y, a gente obtém o momento em relação ao eixo y, agora multiplicando a nossa quantidade que representa a massa do retângulo, não por y, mas multiplicando por x, porque isso representa a distância do nosso pequeno retângulo até o eixo y, e isso então resulta nessa integral x vezes o nosso diferencial de massa para o momento em relação ao eixo y, e y vezes o diferencial de massa para o momento em relação ao eixo x. Com isso a gente pode definir o centro de massa da nossa lâmina. Então o centro de massa é o ponto de coordenadas x barra y barra, tal que m vezes x barra é o momento em relação ao eixo y e m y barra é o momento em relação ao eixo x. Fisicamente, se o centro de massa está no interior da região R, então esse é o ponto onde você conseguiria equilibrar a sua lâmina apoiando apenas por esse ponto. Então, as coordenadas do centro de massa de uma lâmina com densidade superficial de massa ρ e que ocupa a região R, né, é dada por
essas expressões aqui, onde o my é o momento em relação ao eixo y, m é a massa total da lâmina, e o momento em relação ao eixo y, ele é dado por essa integral, e a coordenada y do centro de massa é o momento em relação ao eixo x, dividido pela massa total m, onde o momento em relação ao eixo x é dado por essa outra integral aqui, e m, novamente, é simplesmente a massa total da lâmina, que é a integral na região R da diferencial de massa. Vamos agora então resolver mais um exemplo. O exemplo pede: determine o centro de massa de uma lâmina delimitada pelo conjunto de pontos x, y, tais que x ao cubo menor ou igual a y, menor ou igual a x, x maior ou igual a zero e a densidade é dada por x vezes y. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver o problema é determinar qual é a região que delimita a lâmina, né? E a região é dada por essas desigualdades aqui. Então, para isso a gente precisa encontrar os pontos em que essas curvas se interseccionam. E bom, as curvas y é igual a x ao cubo e y é igual a x se cruzam nos pontos 0, 0 e 1, 1. E nesse intervalo, o x ao cubo é menor do que x. Então, essa é o intervalo em x que a gente está interessado. Essa, então, é a nossa região. A curva de baixo aqui é o x ao cubo, a curva de cima é x, e essa é a região que a gente está interessado, x entre 0 e 1, e o y ele está entre x ao cubo e x. Então, bom, a integral que a gente precisa calcular primeiro para determinar a massa da lâmina, né, é simplesmente a diferencial de massa, e a diferencial de massa é simplesmente x ao quadrado. Os limites de integração a gente acabou de determinar a partir da região. Então, bom, como no limite de integração aqui aparece o x, então eu primeiro preciso integrar em relação a y. E integrando em relação a y, bom, tem só x, tem só y aqui, né? Então isso vira y ao quadrado sobre 2. Eu substituo, então, os limites de integração. E resulta em x ao cubo menos x à sétima. E isso também é uma integral simples de se resolver. Aqui vai dar x à quarta sobre 4 menos x à oitava sobre 8. E agora basta, então, substituir os limites de integração. Eu passei 1/4 aqui para fora do parênteses. E aí, substituindo os limites de integração, a gente encontra a massa de 1 sobre 16 unidades de massa. Resta agora, então, determinar os momentos. Então, o momento em relação ao eixo y é x vezes a diferencial de massa. A diferencial de massa é simplesmente xy, né? Então, isso vai virar x ao quadrado vezes y. Novamente, a gente precisa integrar primeiro em relação a y. E é exatamente a mesma coisa que a gente fez para determinar a massa. Substituir novamente os limites de integração, que são os mesmos. Isso vai resultar também em um polinômio parecido com o anterior, que também é bem simples de integrar. E resolvendo a integral e substituindo os limites de integração, a gente encontra 2 sobre 46. Resta agora, então, apenas determinar o momento em relação ao eixo x, que é a integral de y vezes a diferencial de massa. Então, substituindo aqui a diferencial de massa, o que a gente precisa integrar é essa função aqui, x vezes y ao quadrado, integrando novamente primeiro em relação a y, e substituindo os limites de integração, a gente obtém esse polinômio aqui em relação a x. E integrando ele e substituindo novamente os limites de integração, a gente encontra 2 sobre 55. E isso é tudo que a gente precisa, então, para determinar as coordenadas do centro de massa. Então, a coordenada x do centro de massa, né, é my sobre m,
que a gente acabou de determinar, e isso dá 1 sobre 368, e a coordenada y do centro de massa é simplesmente mx sobre m, que também a gente acabou de determinar, e isso dá 1 sobre 440. Um outro exemplo. Considere uma lâmina semicircular de raio A, tal que a densidade em qualquer ponto seja proporcional à distância ao centro do círculo. Determine o centro de massa dessa lâmina. Então, a gente tem uma lâmina aqui, semicircular, de raio A, né? E a densidade dessa lâmina ela é proporcional à distância ao centro do círculo, aqui. Né? Então, a densidade vai ser proporcional, K aqui é a nossa constante proporcionalidade, e a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é a distância até o centro do círculo. Então, a nossa diferencial de massa vai ser simplesmente K vezes raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. E esse é, novamente, um problema que fica mais simples de ser resolvido se a gente usa coordenadas polares, porque a nossa função densidade de massa aqui, né, ela vai virar simplesmente raiz de r ao quadrado, que é r, né, e a nossa região ela é um retângulo polar. E aí, bom, determinando o nosso retângulo polar, que vai ser o r variando entre 0 e a, e o θ variando entre 0 e π, porque eu tenho só metade do disco. E a nossa diferencial de massa é K vezes r ao quadrado dr dθ. Aqui, a nossa função densidade de massa seria K vezes R, mais o R da mudança de coordenadas, por isso fica esse R ao quadrado aqui na nossa diferencial de massa. Então, a integral que a gente precisa resolver é essa, que é bastante simples, ela não depende de θ, então você pode integrar diretamente em θ e isso vai dar π, e o que sobra, então, é a integral de r ao quadrado de 0 a a, que também é bastante simples, e com isso a gente determina a massa da nossa lâmina. Resta então determinar agora os momentos. Então, o momento em relação ao eixo y é x vezes a diferencial de massa, né? Então, substituindo o x aqui, que é r cosseno θ, então o nosso r ao quadrado vira r ao cubo, cosseno θ, e eu posso integrar aqui primeiro em relação a θ, isso vai dar seno vezes r ao cubo, os limites de integração de 0 a π, seno de 0 é 0, seno de π é 0, então isso tudo aqui vai dar 0. E o outro momento é y vezes o diferencial de massa, isso é r ao cubo vezes seno de θ. E aí eu posso integrar novamente em relação a θ, integral de seno é menos cosseno, de 0 a π. Então, cosseno de π é menos 1 e cosseno de 0 é 1, então esse sinal aqui vai sumir, e vai aparecer esse 2, né? E resta apenas agora, então, integrar em relação a r ao cubo, que também é bem simples, dá r ao quarto sobre 4, e resulta nesse valor para o nosso momento em relação ao eixo x. E aí, coletando essas quantidades, a gente consegue determinar as coordenadas do centro de massa. Então, a coordenada x é my sobre m, que é 0, porque o my é 0. E a coordenada y é mx sobre m, que é k a quarta sobre 2, dividido por πk ao cubo sobre 3, e isso vai dar 3a sobre 2π. Essas são, então, as coordenadas do centro de massa da nossa lâmina.